Muito bem, quanto tempo, hein? Faz tempo que não apareço por aqui. Desde o ano passado. Desculpa a piada, eu sei, inconveniente. Mas, sem enrolação, estou voltando com tudo. E no vídeo de hoje, irei dar orientações práticas e recomendações de livros e filmes para que você consiga melhorar nos principais aspectos da sua vida. O aspecto da formação do seu imaginário, o aspecto espiritual, porque nós temos uma alma e é necessário cuidar dela, o aspecto intelectual, como você pode ficar mais inteligente ainda esse ano, e o aspecto financeiro. Ou seja, vou tratar aqui os quatro principais aspectos da vida humana. Sem mais enrolação, vamos começar. Se esse vídeo for útil a você, considere ao final dele deixar o seu like, mas principalmente inscrever no canal, assim você apoia essa pessoa aqui que vos fala a continuar por aqui, postando mais coisas e produzindo mais conteúdo. O primeiro aspecto que vou abordar é a formação do imaginário. Primeiro, por que é preciso ter um imaginário bem formado? Tem muita coisa que eu poderia falar acerca disso, mas para esse vídeo não ficar muito longo e abordar os outros aspectos, de forma simples, quem tem cultura, quem é culto, ou seja, quem tem um bom artefato imaginativo no seu interior, quem tem esse cuidado, esse tato com o que consome, geralmente tem um bom repertório para conseguir lidar com os problemas que aparecem diante dele. Então, uma pessoa que tem uma cultura sólida, quando ela se depara com um sofrimento, aquele sofrimento geralmente não é novo para ela. A pessoa ela consegue resgatar do seu imaginário experiências parecidas, seja que ela passou ou artificialmente que ela consumiu na arte, e ela consegue usar aquele repertório imaginativo para conseguir corresponder à sua realidade concreta. Simplificando, a pessoa tem mais experiência para conseguir lidar com os problemas da vida. Então, um bom imaginário faz com que você seja uma pessoa mais bem resolvida, de forma simples. É basicamente isso. E o nosso imaginário, ele é o tempo todo formado por tudo que nós consumimos. O problema é quando você só enche o seu imaginário de cultura média para baixo. Então você fica o tempo todo só em rede social, só consumindo mídias de rápido consumo que não vai agregar em nada à sua vida. Nós temos que ter uma preocupação em consumir coisas maiores, uma cultura sólida, marcar o nosso imaginário com coisas que perdurem, coisas perenes. E por conta disso, irei recomendar o primeiro livro dessa lista. E aqui, se você olhar para o fundo do vídeo, você vai ver aqui uma, um lençol da Barbie, que é da minha filha, ignore isso. Mas aqui nós temos o primeiro livro, que vou recomendar. E esse livro é para você ler no decorrer do ano. Eu não acho que você vai conseguir ler esse livro assim de uma hora para outra. Você vai ler aos poucos, vai consumindo o livro, que é esse livrinho aqui, na verdade esse baita livro, que é a História da Arte do Gombrich. Veja, adianta você, esse livro ele não é barato. Você vai pagar em média R$ 190 por ele. É caro? Realmente é caro. No Brasil é caro comprar livro. Mas vale a pena você investir na sua formação, na formação do seu imaginário. É um investimento que vai fazer você melhorar para o resto da vida. Mas esse livro, apesar de ser caro, realmente vale a pena esse valor que você vai pagar nele. Primeiro, é um livro muito bonito. Se você folhear o livro, primeiro a folha dele, uma folha revista, e você vai ter as pinturas, as obras de artes bem escancarada para você ficar contemplando. Então, é um livro que realmente vale a pena. Por que eu recomendo esse livro? Aqui, por exemplo, Nascimento de Vênus. Por que eu recomendo esse livro? Primeiro, você vai aprender o básico acerca da arte. O que é arte, afinal de contas? Quais são os principais movimentos da arte? A arte renascentista, a arte moderna, a arte na antiguidade. Então, você vai ficar uma pessoa mais culta. Você vai ter mais cultura. Isso tende a agregar na sua vida. Seja nas rodas de conversa, seja você entender referências de filme, seja você entender referências de músicas, porque hora ou outra em filmes os diretores abordam coisas de movimentos artísticos e às vezes você não pega, não consegue entender aquele filme específico porque você não tem repertório imaginativo, não tem repertório de cultura para aquilo. Quando você for ler esse livro, você vai realmente ler, tem a parte da história, ele vai explicar por que surgiu aquele movimento, com quem surgiu, os principais pintores, e você vai também contemplar os quadros que vai ter no livro, mas principalmente você vai abrir o seu Google Artes e Cultura
e você vai procurar por os artistas que ele recomendar. Procurando pelos artistas que ele recomendou, você vai ver os principais quadros. E aí, João Lucas, o que é que eu faço? Veja, geralmente, o Gombrich, ele vai explicar o simbolismo de alguma dessas pinturas. E aí você vai ver que existe um jeito específico de contemplar essas pinturas, no sentido de que o artista que fez aquilo, ele tinha uma certa intenção clara, ele deixou os símbolos ali, tentando transmitir alguma mensagem. Então, à medida que você for consumindo o livro, você vai melhorar a sua capacidade de decifrar as obras de artes. Você vai conseguir procurar por símbolos, por texturas, por artefatos que ficam naquela obra de arte, para realmente conseguir entender a mensagem que o artista tinha para você, ou ele quis transmitir naquela época específica que ele fez aquele quadro. Então, esse livro, ele tende a purificar o seu imaginário. Em vez de você ficar no seu imaginário apenas com conteúdo que você consome de mídia barata, músicas baratas, mídia do povão, você vai ter no seu imaginário um repertório imaginativo da alta cultura, o que os grandes artistas fizeram no decorrer dos séculos. E além disso, você vai entender um pouco de história, porque à medida que o autor ele vai abordando os artistas, ele vai explicando de forma geral o contexto histórico que levou o artista a pintar daquele jeito, as influências daquele artista. Então ele vai abordar acerca da revolta protestante, ele vai abordar acerca da Revolução Francesa, ele vai abordar acerca da modernidade. Então, além de você aprender a entender a arte, contemplar uma obra de arte de forma mais genuína, você também vai aprender um pouco de cultura geral europeia. Ele também aborda um pouco da cultura asiática, o que também é bem interessante. Então, esse livro aqui, eu recomendo que você leia no decorrer do ano. Você vai comprar esse livro, não recomendo que você leia em PDF. Se você realmente não tem como comprar ele físico, por mais que eu ache que vale a pena você juntar o dinheiro para comprá-lo, mas eu recomendo a leitura física, porque é muito diferente desse livro físico. Você pegar, poder folhear, ver as obras que o autor selecionou, ficar virando a página, realmente vale a pena. Esse é um livro que não vale a pena ler em PDF. Só se realmente for um jeito mesmo, a única maneira que você tem de lê-lo. Então, A História da Arte é a minha primeira recomendação. Esse livro eu não recomendo você ler em janeiro, porque provavelmente você não tem ele em casa e ele é mais caro, talvez você vai ter que juntar um dinheiro para comprar ele. Mas um livro que eu recomendo para você ler ainda esse mês, ainda em janeiro, e aqui você não vai ter muita desculpa porque tem em PDF esse livro, não vai ter uma edição assim bem trabalhada, pode ter erro de digitações, o que é comum, é A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. E por que eu recomendo esse livro? Porque nesse livro vai ser abordado, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala só sobre esse livro, por isso que eu não vou dar muitos spoilers nem falar muito sobre ele. Mas nesse vídeo, nesse livro, você vai ser apresentado à morte. Você vai ser apresentado a um homem que supostamente é bem-sucedido, um juiz, casado, pai de família, renomado na alta sociedade, mas que quando se depara com uma doença que vai levá-lo à morte, efetivamente, esse homem se põe a pensar, a refletir sobre a sua própria vida. E o seu enfrentamento, ou seja, antes de morrer, ele enfrentando o que ele fez no decorrer da vida e percebendo que provavelmente ele viveu de forma errada, ou seja, ele fez aquilo que não deveria ter feito, ele fez coisas só para agradar os outros, ele não fez escolhas próprias, ele não teve o tato na hora de viver, e que infelizmente foi muito tarde, porque já está à beira da morte. E, lendo a história desse homem, você vai também conseguir pensar acerca da sua própria morte. Mas, João Lucas, por que eu tenho que pensar na minha morte? Porque nós somos mortais e é muito importante não esquecer disso na hora que nós vamos traçar metas para o nosso ano. Metas de curto e metas de longo prazo. Ou seja, a gente tem que sempre levar em conta isso. Você vai ver, eu tenho em média 80 anos de vida, talvez eu queira me aposentar com 50, 60 anos. Beleza, quais são as metas que eu vou colocar nesse meio tempo? Mas, se por acaso a morte vier de forma súbita para cima de mim, será que eu vou estar arrependido diante dela? Ou seja, se eu não morrer de forma idosa, como a maioria das pessoas esperam que vão morrer, se por acaso eu morrer ainda nesse ano, será que eu vou morrer satisfeito?
no sentido de que eu estou fazendo aquilo que eu gostaria de ter feito, ou provavelmente eu estou fazendo más escolhas. Então, você lendo A Morte de Ivan Ilitch, você vai poder refletir um pouco acerca da morte e acerca das escolhas que você faz para a sua própria vida. Recomendei esse livro, você lê ainda esse mês, é um livro bem curto, tem menos de 100 páginas, então você consegue ler em 2, 3 dias. Recomendo um filme também, que é A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra. Nesse filme, é um filme mais antigo, 1946, se minha memória não me engana, você vai ser apresentado a um personagem que ele vai inicialmente ficar bem infeliz, porque ele não consegue fazer aquilo que ele queria para a vida dele. No caso, ele queria viajar, estudar fora. Só que, por várias coisas que acontecem no filme, ele não consegue fazer nada disso. E ele começa a achar que a sua vida não tem sentido, passando a querer nem mesmo existir. Porém, no decorrer do filme é explicado como aquele personagem ele é fundamental para que uma série de eventos aconteçam no decorrer do filme, ou seja, no caso ele ajuda muitas pessoas. Então, se ele não tivesse sacrificado, se ele não tivesse feito muitas coisas, muitas outras pessoas não teriam sido ajudadas por conta da não existência dele. É um filme muito interessante. Não vou dar spoilers porque eu quero que você assista. Então, leu A Morte de Ivan Ilitch, leu A Felicidade Não Se Compra, provavelmente você vai estar com o seu imaginário voltado acerca do futuro, acerca da morte e acerca de ajudar as pessoas. E aí você consegue fazer boas metas. Então, na formação do imaginário, A História da Arte, A Morte de Ivan Ilitch, A Felicidade Não Se Compra. Vou recomendar mais alguns livros, que aí são livros mais literários. O outro livro que eu recomendo é O Hobbit, do J.R.R. Tolkien. Todo mundo deve conhecer o Hobbit. Então, não é nenhum spoiler falar o que é um Hobbit, qual é o universo do Senhor dos Anéis. Mas recomendo que você leia o livro. O filme não é legal. Se você assistiu as trilogias do Peter Jackson, não recomendo. São bem medianos aqueles filmes. Você tem que conhecer o livro. Geralmente quem lê o Hobbit não tem muito dificuldade, porque é um livro rápido, a narração é rápida, e é basicamente um livro de fantasia, que vai inspirar os RPGs e todas as fantasias que viriam depois dele. Então, vale a pena. Leu o Hobbit? Gostou? Aí eu recomendo que você leia O Senhor dos Anéis. Que aqui eu tenho esse volume único aqui, Senhor dos Anéis, bem antigo. Se você lê o Hobbit, acontece com muitas pessoas, as pessoas leem o Hobbit, que é uma narração mais rápida, vai ler o Senhor dos Anéis, a pessoa desanima, porque o Senhor dos Anéis, primeiro você vai ter aqui 1000 páginas. Se você pegar os 3 livros juntos, aqui é o volume único, você vai ter 1000 páginas e é uma narração mais lenta. As coisas acontecem mais devagar em O Senhor dos Anéis. Muitas pessoas desanimam, mas eu recomendo que você não desista. Mesmo se você achar tediante, mesmo se você achar muito longo o livro, não tenha pressa. Mesmo que você demore 3 meses para ler, ou seja, você demora 1 mês para ler cada um dos livros, vale a pena a leitura. E aí sim, você pode assistir os filmes do Peter Jackson. Os filmes sim são bons. Tenho algumas críticas a fazer sobre os filmes, mas é um filme bom para você ter no seu imaginário também. Então, lê o livro Senhor dos Anéis, assistir os filmes, você vai ganhar muito com isso. Tem mais livros? Tem. Eu tenho vídeos aqui no canal só recomendando livros de literatura. Mas um outro livro que eu recomendo para você é Contos Fluminense, do Machado de Assis. Você pode baixar em PDF na internet mesmo. Vai no seu Google, digita lá Machado de Assis, Contos Fluminenses. Baixa o PDF, vai ter cerca de 72 páginas e você pode ler um conto por semana, um conto a cada 2 semanas, e aí você vai aumentar o seu repertório cultural. Fez isso, leu esses livros, você vai terminar o ano com um bom repertório imaginativo. Você vai começar bem na literatura. Então esse é o primeiro aspecto, a formação do imaginário. Se você quer mais recomendações de livros, aí você pode ver os outros vídeos do canal. Vou logo para o outro aspecto, o aspecto espiritual. Por que aspecto espiritual? Porque nós seres humanos temos uma alma. O ser humano não é apenas um animal bruto, não é apenas um animal irracional, nós temos uma razão. Por termos razão, nós desejamos o bem, nós somos inclinados ao bem. E quando você habitualmente pratica algo bom, você está praticando uma virtude. Então, eu irei focar nas virtudes. E para falar de virtude, eu tenho 2 livros. Deixa eu pegar aqui.
Esse primeiro livro, você vai lê-lo e você vai praticar os exercícios propostos pelo autor, que é um padre já falecido. Então você vai ler o livro, você vai conhecer acerca das virtudes, porque ele vai explicar o que é uma virtude, o que não é uma virtude, o que é uma falsa virtude, como identificar essas virtudes, ou seja, como identificar os vícios que você comete contra essa virtude, que é a conquista das virtudes do falecido padre Francisco Fausto. Esse livro é muito bom porque ele é um livro prático, ou seja, ele vai dizer de forma prática como adquirir aquelas virtudes e ao final de cada capítulo da virtude, ele vai fazer uma espécie de exame de consciência para você perceber na prática se você tem usado aquela virtude ou não. É evidente, nós temos as chamadas virtudes morais, que são aquelas virtudes, as 4 virtudes, né? Então você vai ter a prudência, você vai ter a justiça, você vai ter a coragem ou o autodomínio, e aí você, a fortaleza, e você vai ter a temperança. Então essas são as 4 virtudes cardeais. As virtudes cardeais vai ser abordado tanto pelos estoicos, como na filosofia grega, e também é abordado pelo cristianismo. Ou seja, quando surge o cristianismo, nós adotamos as virtudes cardeais e aprofundamos ela. Então você vai ter grandes autores como Santo Tomás de Aquino, que vão aprimorar a doutrina acerca das virtudes cardeais. E como religiosos, nós também temos as virtudes teologais, a virtude da fé, a virtude da esperança, a virtude da caridade. Então, quer conhecer as virtudes, quer começar a viver uma vida de virtudes, quer começar a tentar adquirir uma virtude, entender o que é uma virtude, recomendo esse livro aqui do Francisco Fausto. Então você vai lê-lo e vai tentar praticar aquilo que ele recomenda para você. Um outro livro de virtudes que é bem introdutório, mas que vale muito a pena, é esse livro aqui que não é tão conhecido, Virtudes e Liderança, do autor Alexandre Harvard. Nesse livro, o autor vai abordar as virtudes aplicada à vida de trabalho. Como é que eu posso trabalhar de forma virtuosa? Como é que eu posso trabalhar buscando a excelência? Ou seja, não me contentar em ser mais ou menos, não me contentar com a mediocridade, não me contentar com a pusilanimidade, como ele vai abordar no livro. Então você quer realmente chegar na excelência, viver uma vida de virtudes, e é isso que eu recomendo aqui no canal, assim como Aristóteles, assim como a maioria dos filósofos clássicos, que você procure a excelência, procure ser virtuoso. Recomendo esses 2 livros. O livro do padre Francisco Fausto e o livro do Alexandre Harvard. Um de forma mais religiosa, porque ele vai abordar mais exercícios espirituais para você praticar, e o outro vai abordar as virtudes aplicadas de forma efetiva na vida de trabalho e na liderança. Como é que você pode procurar liderar de forma virtuosa. Abordei a formação do imaginário, abordei a vida espiritual. Também é interessante, quando a gente fala de vida espiritual, fala um pouco da religião. É interessante você procurar uma religião. Tem vídeo no canal também que fala sobre o aspecto religioso do homem. Então não vou aprofundar muito nesse assunto. Mas basicamente o ser humano, por ser também espiritual, ele é inclinado à transcendência. E quem consegue responder, quem consegue aproximar o homem da transcendência com exercícios práticos, é a religião. Uma religião sólida, uma religião antiga, uma religião que tenha preceitos bem estabelecidos. Essa religião tende a orientar você na sua vida espiritual e, consequentemente, isso vai refletir na sua vida prática também. Ou seja, existe um autor chamado Chesterton, que ele vai dizer que o ser humano, primeiro, ele tem a cabeça nas nuvens, para só então ele pisar na terra. Então, nós agimos com base nas nossas ideias, com base no que nós imaginamos além dessa vida. Então, na vida espiritual, eu recomendo esses 2 livros para iniciar. O outro aspecto, aqui é o aspecto que eu vou falar com mais propriedade, é o aspecto intelectual. Ou seja, como é que você pode melhorar a sua vida de estudos. Tem muitos vídeos aqui no canal que falam sobre isso. Mas um livro que eu recomendo, primeiro, antes de você começar a estudar, é esse daqui, Porque Nós Dormimos, do autor chamado Matthew Walker. Esse livro vai explicar a neurociência por trás do sono. Ou seja, quais são as etapas do sono e como é que o sono ele é fundamental para consolidação de memórias, para sua criatividade, para o seu aprendizado. Porque, veja, muitas pessoas falam de estudar, mas muitas pessoas não se preocupam em cuidar da sua máquina corporal, cuidar do seu cérebro, cuidar do seu sono. É muito importante você ter o cuidado mínimo com o seu corpo.
E aqui entra na alimentação, entra no descanso, entra em exercício físico. Então, uma vez que você lê esse livro aqui, você vai ter mais consciência acerca da importância de por que você deveria dormir melhor, de por que você deveria cuidar mais do seu sono, porque isso interfere diretamente no seu aprendizado. Depois de você ler esse livro, aí sim, o livro para você organizar a sua rotina de estudos é A Vida Intelectual. Não sou a primeira pessoa a recomendar esse livro, nem serei a última, porque o livro realmente é muito bom. Nesse livro aqui, que adianto, foi escrito por um sacerdote também, vai ser explicado para você como escolher os livros, como organizar suas anotações, o que ler, como mesclar as várias disciplinas. Então, realmente é um opúsculo de como organizar a sua vida de estudos. Muitas pessoas não gostam disso, muitas pessoas não gostam de fórmulas prontas. Mas se você não tem nenhuma fórmula pronta que funciona para você, porque eu recomendo isso, você personalizar os seus estudos, mas para quem não tem nenhuma fórmula, comece usando uma fórmula pronta. E à medida que você vai usando ela, você vai adaptando para a sua própria personalidade. Então, não sabe por onde começar, não sabe nada de como organizar, de como escolher as matérias, tente ler esse livro. Tente ler o Certilan, que ele vai ajudar você nesse ponto. Além do Certilan, recomendo o meu canal, né? Aqui eu estou fazendo o meu jabá. Se você quer aprender a estudar de verdade, fique por aqui. Eu sempre vou estar falando sobre vida de estudos e orientações práticas de como você pode ficar mais inteligente. Abordei a vida intelectual, aí agora eu vou abordar o último aspecto. É um aspecto que no Brasil, muito por conta dos cassinos de aposta e muito por conta dos gurus de internet, as pessoas tendem a menosprezar, achando que é um assunto irrelevante. Mas é o aspecto financeiro. Ou seja, como é que você pode melhorar financeiramente? Porque eu quero que você leia mais livros. E para você ler livros tem que ter dinheiro. Então eu quero que você seja organizado financeiramente para que você consiga comprar as coisas que eu recomendar. E vou recomendar um livro. É um livro clássico, é um livro bem antigo, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Muitas pessoas têm preconceito com esse livro, como eu falei, muito por conta dos gurus de internet. Mas veja, esse livro ele é muito bom, é um livro básico. Ele não vai explicar o que é uma ação, não vai explicar o que é o mercado financeiro, ele vai explicar o que é fundamental. No caso, que você sempre deve guardar pelo menos 10% do que você ganha, você tem que pagar a si mesmo, e tem preceitos bem simples de como você começar uma vida de empreendimento. Junta o dinheiro, seja paga a si mesmo, depois você vai procurar por pessoas que mexam naquele negócio para ter experiências dos sábios, depois você vai colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Então, tem outras dicas bem práticas. É um livro que vale a pena, um livro bem introdutório, mas só de você ler esse livro e aprender que você não deve, se você ganha, sei lá, R$ 1.000, você tem que tentar guardar pelo menos 1.000. Eu sei que no Brasil é muito improvável que se você ganha apenas R$ 1.000, você vai conseguir guardar R$ 100 todo mês. A menos que você ganhe mesada, viva com seus pais. Mas uma pessoa que tem que sustentar só com R$ 1.000, eu acho quase impossível no Brasil. Mas veja, o livro vai abordar de forma bem simples preceitos assim gerais acerca da vida financeira. A questão de guardar dinheiro, a questão de investir apenas com conhecimento prévio, não investir de forma arriscada, não entrar em coisas que você pode perder a qualquer momento, por exemplo, apostas. Então é um livro muito bom. Mas de mercado financeiro mesmo, o que eu recomendo para você é um canal do YouTube mesmo, que é o canal do investidor Sardinha, do Raul Sena, o dono da UVP. Esse canal é muito bom. Se você assistir os vídeos do Raul Sena acerca de organização financeira, como montar um orçamento doméstico, como entrar na renda fixa, como entrar na renda variável, como montar uma carteira de renda variável, se você acompanhar o Raul e realmente prestar atenção no que ele vai te explicar e você se organizar financeiramente com base nos ensinamentos dele, você tende a melhorar muito financeiramente. Veja, eu vim de um histórico de família e eu sempre convivi com pessoas adultas que achavam normal passar a vida inteira com dívidas. Tem pessoas que ficam inquietas por não ter dívida para pagar. Só que por algum motivo eu sempre achei aquilo estranho. Ou seja, será que não há nenhuma outra forma de viver a vida? Será que não é possível viver a vida que não seja apenas para pagar dívidas? Ou apenas você trabalhar não sabendo se vai ter dinheiro no mês que vem? Então, quando eu comecei a trabalhar e comecei a ter mais dinheiro,
eu tive uma certa preocupação em saber o que fazer com o dinheiro que eu ganhava. E aí comecei a procurar acerca desse assunto e achei o Raul. Me tornei aluno do Raul, eu fiz o curso dele, a UVP, não estou fazendo propaganda aqui, mas valeu a pena para mim, porque eu consegui me organizar financeiramente. Então, ainda no início do meu trabalho, assim que eu consegui entrar no meu emprego, logo no início do meu emprego, eu já fiz o curso dele de educação financeira e desde então consegui me organizar financeiramente. Mas veja, não é necessário fazer o curso. Você pode assistir às aulas dele gratuitas no YouTube. Então, abordei os principais aspectos. Se você tentar cumprir o que eu fiz aqui, o que eu falei aqui, se você ler os livros que eu recomendei e tentar aplicar na prática aquilo que eu pedi, com certeza você vai terminar o ano com mais cultura, você vai terminar o ano mais inteligente, você vai terminar o ano uma pessoa melhor, espiritualmente falando, uma pessoa mais virtuosa, e você também vai conseguir ter pelo menos uma reserva de emergência, ou o início da reserva de emergência. Ou seja, você vai terminar o ano como uma pessoa melhor, mais orientada, sabendo aquilo que quer para a sua própria vida. Se esse vídeo for útil a você, deixe o seu like, se inscreva no canal e nós nos vemos. Até mais.